Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Coronavírus se espalha na Espanha de forma acelerada. Conexão Europa, com Norberto Notari. Olá a todos! Aqui na Europa continua a luta contra o novo coronavírus. Os países buscam alternativas para amenizar a crise e diminuir a disseminação do vírus. Entretanto, em alguns locais a situação gera ainda muita preocupação, tanto entre as pessoas como até das próprias autoridades. A Espanha, como falamos anteriormente, iniciou a semana de forma muito negativa. Na segunda, recorde no número de mortos. Nesta terça, já mais de 500 mortes no país. Já são quase 42 mil infectados. A previsão para essa semana era de pico já no número de casos. A ideia do governo nesse período é saber se as medidas do estado de emergência vão ou não surtir efeito. O fato é que a epidemia está se espalhando no país de forma mais acelerada, por exemplo, do que na Itália. E isso tanto em número como também em questão territorial. Eu conversei com o analista de dados Marcos Vinícius Oliveira, que é brasileiro, vive em Barcelona, e ele relatou o clima de preocupação por parte da população local. O clima de preocupação tem, né? Porque as pessoas estão distantes das famílias delas, muitas delas não podem visitar os familiares pelo risco de contaminação, mas estão todos aqui tentando seguir adiante, né? Tentando se manter ocupados, acreditando que o pico vai chegar e tudo vai melhorar o mais rápido possível. Apesar disso, Marcos Vinícius disse que o povo entendeu a gravidade e está colaborando para que a situação melhore o quanto antes. E apesar dos momentos difíceis, de todas as limitações que nós estamos tendo nesses últimos dias, as pessoas estão buscando sempre uma forma de não perder o bom humor, de seguir adiante, compartilhando vídeos, mensagens, chamadas, porque é um momento muito difícil para todos nós aqui, mas todos estão seguindo muito forte. Na Itália, o governo decretou multa pesada para quem descumprir a quarentena. O valor pode ser de 400 a 3 mil euros. Apesar das sanções, o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que está satisfeito com a reação dos italianos em relação ao resguardo. Nesta terça-feira, mais de 740 mortes registradas no país. O número voltou a subir, mas houve nova redução no aumento do número de casos pelo segundo dia seguido. Já há mais de 6.800 óbitos, com um número de casos que ultrapassa os 69 mil. Na França, o estado também preocupa, pois já há mais de 1.100 mortes e mais de 22 mil casos confirmados. As autoridades dizem que a dificuldade está em combater uma epidemia inédita, severa e de rápido contágio. Nesta terça-feira foi o primeiro dia da quarentena no Reino Unido e as ruas ficaram vazias. O governo busca voluntários para contribuir com o sistema de saúde do país, pois o número de infectados é grande. Já há mais de 8 mil enfermos, com mais de 420 mortes. Em Portugal, o número de mortes pelo novo coronavírus passou dos 30 e já são mais de 2.300 infectados. O governo informou que 27 pessoas foram presas por desrespeitar o decreto de estado de emergência no país. Essas são as informações da Europa em relação ao combate ao Covid-19 e aquilo que os países estão adotando como medidas. A gente volta amanhã com novas informações. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari. Conexão Europa, com Norberto Notari. Projeto quer estipular renda mínima para atingidos pela Covid-19. A bancada do PT no Senado apresentou uma série de projetos de lei voltada para a proteção de trabalhos informais e autônomos diante da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o líder da sigla, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, as propostas garantem que, mesmo em meio a tantas perdas de recursos, estados e municípios consigam assistir a população.
Entre as medidas está uma renda mínima de R$ 500 por mês a 77 milhões de brasileiros que estão fora do Cadastro Único Nacional. Durante 6 meses, para evitar que essas pessoas tenham que ir trabalhar, ir para a rua, se expor e aumentar o contágio. Com isso, a gente protege as famílias, protege a renda das famílias e protege a economia, porque mantém a atividade econômica minimamente funcionando. O senador também sustenta que é preciso o aumento no repasse do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, como um apoio financeiro emergencial e imediato aos entes federados para o enfrentamento na saúde pública decorrente do coronavírus. Além disso, nós estamos propondo que os estados que estão na letra C para receber investimento com aval do governo federal possam receber com aval da União, mesmo estando na letra C. Um conjunto de medidas para proteger a vida, proteger a sociedade e proteger a capacidade econômica do nosso país. Outra medida proposta pela bancada é a isenção do imposto de renda de pessoas físicas efetivamente atingidas pelo coronavírus. O senador também propõe a redução de encargos para o setor de turismo, um dos mais afetados com a pandemia, e, junto disso, a liberação de crédito para a área. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Pandemia aumenta a demanda no comércio eletrônico. Se por um lado a pandemia de coronavírus traz prejuízos a muitas empresas de diversos segmentos, há também áreas que crescem nesse momento. Uma delas é o comércio de produtos online. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, desde o dia 12 deste mês, algumas lojas virtuais chegaram a registrar um aumento de mais de 180% nas vendas de produtos de higiene pessoal e alimentos. O CEO e cofundador do aplicativo Eu Entrego, Vinícius Pessim, revela que os produtos mais pedidos são alimentos, remédios e artigos para pets. A gente teve uma explosão de utilização do serviço. A gente costumava colocar na plataforma à disposição aproximadamente 150 entregadores autônomos por semana. Hoje a gente já disponibiliza a cada semana mais 1.500 entregadores nas 110 cidades do país onde a gente está operando. O app é voltado para varejistas que ainda não possuem serviço de vendas online ou que têm pouca estrutura de entrega. Pessim destaca que os entregadores são orientados a usar álcool gel ao pegar e despachar cada produto. O publicitário Pedro Camper também tem adotado medidas de higiene ao usar aplicativos de entrega. Se eu compro alguma coisa pequena, peço para ele deixar pendurado ali na grade de casa, ele sai, eu pego. Quando é comida, fica um pouco chato, mas como tem embalagem, tudo direitinho, eu peço para ele deixar no chão do portão mesmo. Ele sai, abre o portão, pego e levo para dentro de casa. Quando já com o produto dentro de casa, eu passo pelo menos um paninho com álcool nele, né, e depois faço toda a higiene das mãos direitinho. Pagar com cartão ao invés de dinheiro é outra medida tomada para diminuir o risco de contágio. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Quarentena acende alerta para aumento da violência doméstica. Com a pandemia do novo coronavírus no mundo, a orientação é manter um distanciamento social e permanência das famílias em suas casas. O nível de tensão que a situação estimula potencializa diversos problemas já existentes, inclusive a violência doméstica contra mulheres e crianças. A experiência chinesa mostra que o número de denúncias triplicou nos 3 meses de reclusão a que foram impostos os cidadãos daquele país. Segundo uma ONG de defesa da mulher na China, o número de consultas aumentou em 3 vezes durante a quarentena e algumas medidas foram tomadas para ajudar mulheres a pedirem ajuda no ambiente de isolamento. No Brasil, ocorrem na Justiça mais de 1 milhão de processos relacionados à Lei Maria da Penha. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou na última semana em seu canal no Twitter que o período de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus pode aumentar a incidência de violência doméstica no Brasil. Na publicação, ela pediu ajuda para divulgar o Disque 180 para violações contra mulheres e o Disque 100 para casos que envolvem crianças e idosos. A coordenadora da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta, Marcela Andrade, afirma que a situação
situação é preocupante. Infelizmente, essa é uma realidade com números gigantescos também no mundo todo, que acabam se combinando aí com as mazelas dessa nova pandemia que nós estamos vivendo. A gente teve alguns índices já que apontam para esse problema, né? Mais recentemente saiu aqui uma pesquisa, um dado já do Rio de Janeiro, que aponta um crescimento em 50% das denúncias de casos de violência doméstica no plantão jurídico, né, que está sendo garantido. Marcela também destaca que falta uma atuação e políticas mais efetivas do governo para evitar que os casos se elevem e defende uma campanha para exigir que sejam implementadas medidas para conter o avanço da violência doméstica. Não há dúvida de que as políticas são muito escassas e não é de hoje, né? Só no ano passado o governo Bolsonaro não investiu nem um centavo na rede de atenção às mulheres vítimas de violência. E esse ano a Secretaria de Mulheres já sofreu um corte significativo no seu orçamento. Então essa negligência que vem de anos, né, que faz com que o Brasil seja o 5º país no mundo onde mais se matam mulheres, vai se expressar também como consequência dessa pandemia, desse momento crítico que o Brasil e o mundo vêm vivendo. A advogada Doniara Azevedo, que atua em casos de violência doméstica em Natal, no Rio Grande do Norte, ressalta a importância de ampliar a Lei Maria da Penha para que possa ser aplicada de maneira mais dura nos casos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi aprovada, né, e sancionada em 2006 e significou uma conquista política e jurídica muito importante para as mulheres trabalhadoras do Brasil. É uma lei muito detalhada do ponto de vista técnico, de quais são os tipos de violência doméstica, como é que o Estado deve responsabilizar os homens diante dos crimes de violência contra a mulher. Esta semana, a ONU Mulheres elaborou um documento sobre os possíveis impactos da crise gerada pelo Covid-19 para as mulheres. Entre eles está o aumento da violência de gênero. A entidade avalia que o impacto econômico da pandemia pode criar barreiras adicionais para deixar alguns homens mais violentos. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Aline Costa. Vale Notícias. Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em 15%. O litro deve chegar a R$ 1,14. A Petrobras reduziu em 15% o preço da gasolina nas refinarias a partir desta quarta-feira. No acumulado do ano, o valor do combustível registra uma queda de 40% e chega ao menor patamar desde 2011. Com isso, o preço do litro da gasolina na refinaria está custando R$ 1,14. Na semana passada, a Petrobras já havia reduzido em 12% o valor da gasolina nas refinarias e em 7% o preço do diesel. Nesta semana, o diesel não sofreu redução de preço, mas no acumulado de 2020, o produto registra queda de 23% nas refinarias. No cenário internacional, o preço do barril de petróleo caiu mais de 50% neste ano. No entanto, o valor nas bombas do país não acompanhou a mesma redução. O professor de finanças do INSPE, Instituto de Ensino Superior e de Pesquisa, Michel Viriato, opina que a alta do dólar e a recessão causada pela pandemia do coronavírus impediram uma queda maior para o consumidor final. Apesar do petróleo ter caído mais de 50%, é importante lembrar que a nossa moeda ela subiu de 4 para 5, né? Ou seja, isso é uma alta de 25%. Então, sem dúvida, parte vem disso, mas parte também vem do não repasse por parte dos postos de gasolina, porque eles estão sofrendo agora com relação a essa restrição e uma forma de eles passarem um pouco melhor é eles aumentarem um pouco a margem deles. O presidente da FECombustíveis, a entidade nacional dos donos de postos de gasolina, Paulo Miranda, diz que o preço final está mais associado às distribuidoras do que às refinarias e que deve demorar de 10 a 15 dias para a redução chegar ao consumidor final. O preço de gasolina sobe igual foguete e desce de paraquedas. Porque quando eu estou reduzindo o preço, primeiro eu tenho que vender aquele produto que eu paguei mais caro nele, senão eu estou no prejuízo. O presidente da FECombustíveis disse ainda que o setor está preocupado com a diminuição das vendas causada pelo coronavírus. A entidade estima uma queda de 50% nas vendas em uma semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Trabalhadores de montadoras de veículo de todo o país
entram em férias coletivas. Mais de 100 mil trabalhadores de montadoras de veículos de todo o país terão férias coletivas como medida para combater o avanço do coronavírus. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que a paralisação atinja 80% das atividades do setor. Segundo a entidade, que tem 27 empresas associadas, praticamente todas as montadoras de automóveis, caminhões e ônibus pararam. Por outro lado, a maioria dos fabricantes de máquinas agrícolas e de construção continuam operando, mas podem parar a qualquer momento. Entre as montadoras que pararam estão a Honda, BMW, Mercedes, Yamaha Motors e GM, com fábricas em diferentes estados, como São Paulo, Santa Catarina e Amazonas. Os sindicatos de metalúrgicos alegam que as férias coletivas foram uma vitória da categoria que pressionou as empresas para suspenderem as atividades. O presidente da Confederação Nacional de Metalúrgicos, Paulo Caires, diz que a recomendação é para parar até a pandemia passar. Foi pressão dos sindicatos desde o começo, aonde foi possível negociar. Tudo bem que ele tem medo de perder o emprego, mas mais importante que o emprego para ele é a vida. E aí nós seguimos a orientação dos especialistas, sobre a pandemia, sobre as paralisações. E estamos aí orientando todos a parar, mas na grande maioria é pressão do sindicato. Infelizmente, no Brasil todo, muitas empresas ainda resistem. As empresas informam que a medida visa proteger os trabalhadores da contaminação pelo coronavírus e algumas delas esperam retomar as atividades dentro de um mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Chile adia para outubro o plebiscito sobre Constituição e Bolívia também alterou o calendário eleitoral. Chile adia plebiscito para mudar a Constituição. O país decidiu postergar a votação por causa da Covid-19. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou por 109 votos a favor e 1 contra e 1 abstenção o adiamento do plebiscito para alterar a atual Constituição do país, vigente desde a ditadura do ex-presidente Augusto Pinochet. A votação, que estava marcada para o dia 26 de abril, passou para o dia 25 de outubro deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Há uma semana, o presidente chileno, Sebastián Piñera, declarou estado de catástrofe por 90 dias devido ao aumento dos casos da doença. A medida concede ao governo poderes para restringir a liberdade de movimento e garantir o fornecimento de alimentos e serviços básicos. O Chile tem hoje 922 casos confirmados de contaminação e 2 mortes. A reforma da Carta Magna chilena é uma das principais reivindicações dos manifestantes, que têm feito protestos desde outubro do ano passado, reivindicando um sistema mais inclusivo que garanta melhores condições de vida. Os movimentos sociais veem essa possível reforma como uma oportunidade para realizar a primeira Assembleia Constituinte na história do país. Nenhuma das 10 constituições chilenas até hoje foi redigida por meio de um processo democrático. A mudança na data do plebiscito também alterou o resto do calendário eleitoral. As eleições municipais, que estavam marcadas para acontecer em outubro, foram reagendadas para abril de 2021, para não coincidir com a votação. E a Bolívia também alterou seu calendário eleitoral devido à pandemia. As eleições presidenciais previstas para o dia 3 de maio foram adiadas por tempo indeterminado. A Bolívia tem hoje 32 casos confirmados de contaminação e nenhuma morte. Na Argentina, na cidade de Rio Quarto, o prefeito também decidiu suspender as eleições municipais convocadas para o dia 29 de março para evitar a propagação do novo coronavírus. Já na República Dominicana, o governo decidiu manter as eleições legislativas e presidenciais no próximo dia 17 de maio. A Junta Central Eleitoral confirmou que mais de 82.500 funcionários trabalharão no pleito. O ministro da Saúde, Rafael Sanches, afirmou que a votação poderá sim ser realizada. A República Dominicana tem 312 casos confirmados de Covid-19 e 6 mortes. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. A Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil. Todos os cidadãos americanos que estão aqui no Brasil deverão retornar para os Estados Unidos, a não ser que estejam preparados para ficar no exterior por um período indeterminado. A determinação é da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
O alerta feito pelas autoridades norte-americanas se deve à diminuição da oferta de voos internacionais e domésticos. Segundo o comunicado, cidadãos americanos que desejam retornar aos Estados Unidos devem fazê-lo o mais rápido possível, porque a situação de viagem está mudando muito rapidamente e a disponibilidade de voos está sujeita a alterações. O documento ainda divulga os últimos voos que estão saindo de São Paulo para diversas localidades norte-americanas. São algumas rotas da United Airlines para locais como Houston, Washington, Chicago e Atlanta, que serão suspensas entre hoje e o dia 3 de maio, da Delta para Atlanta e Nova York, que estarão sujeitas a alterações, da Azul, que em março vai manter 4 voos por semana para Fort Lauderdale e Orlando e 1 voo semanal em abril, também para essas localidades, e a Latam, que terá redução de horários para Miami, Orlando, Nova York e Boston. Outras informações estão no site da Embaixada Americana na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Para evitar aglomerações, alistamento militar será feito apenas pela internet. Para evitar aglomerações de pessoas, o alistamento militar agora é realizado apenas pela internet. Não é mais possível fazer o procedimento na junta militar mais próxima da residência do jovem. Os rapazes que completam 18 anos agora em 2020 precisam acessar o site alistamento.eb.mil.br até o dia 30 de junho para realizar o cadastro junto às Forças Armadas. Devido à quarentena em diversos estados brasileiros para evitar a expansão da Covid-19, os jovens que já fizeram o alistamento militar estão sendo reagendados. Isso porque as atividades de seleção das Forças Armadas foram suspensas por 2 meses. Se você já fez seu alistamento e está com dúvidas, é só ligar no telefone 61 2023 9400. Repetindo, 61 2023 9400. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Vale Notícias. E hoje vamos estrear o quadro Olhar da MIDI. Na próxima edição, daremos mais detalhes. Acompanhe agora. E agora, aqui na Vale Rádio Web, o olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da MIDI. Olá, amigo da Vale Rádio Web. Hoje vamos falar sobre a quarentena. A quarentena, gente, ela é sinônimo de privação para muita gente, de fome, de perrengue, menos para os famosos, os influencers, as celebridades, aquelas famosinhas que passam o dia inteiro postando look diferente, comidinhas, receita diferente, tomando champanhe na piscina e ainda dizem que estão entediadas, né? Mas a quarentena da vida real, ela não é glamurosa assim, não. Como parece ser nas redes sociais. Muitas pessoas em casa, muitas famílias, têm poucos cômodos, pouca ventilação e o saneamento básico, ele é muito precário. Não tem água nem para lavar a mão, né? E não tem nem a tão sonhada Netflix e o álcool em gel, né? Diga aí a sua opinião sobre esse assunto. Eu sou a Midian Souza para a Vale Rádio Web. Beijos. O olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da MIDI. Vale Notícias. A ANEEL suspende corte de energia elétrica para consumidores residenciais urbanos e rurais. O prazo de 90 dias poderá ser prorrogado caso haja necessidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai suspender a partir desta quinta-feira, dia 25, durante 90 dias, o corte no fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais urbanos e rurais e também de atividades essenciais devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. O prazo poderá ser prorrogado caso haja necessidade. A decisão foi tomada nesta terça-feira, dia 24, pela diretoria da agência em reunião extraordinária, realizada por meio virtual e se aplica às distribuidoras de energia elétrica.
A ANEEL também autorizou as distribuidoras a suspender o atendimento presencial e determinou que elas tomem medidas para priorizar os atendimentos telefônicos das solicitações de urgência e emergência e intensifiquem o uso de meios automáticos de atendimento ao consumidor. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Número de mortes no Brasil chega a 46. O resultado desta terça-feira marcou o aumento de 42% nos casos em relação a domingo, quando foram registradas 1.546 pessoas infectadas. Conforme a atualização do Ministério da Saúde publicada nesta terça-feira, dia 24, o número de mortes em decorrência do coronavírus chegou a 46. Até essa segunda-feira, dia 23, o número de pessoas que vieram a óbito estava em 34. No domingo, dia 22, era de 25, um aumento de quase 20 casos em apenas 2 dias. O total de casos confirmados saiu de 1.891 dessa segunda-feira para 2.201 nessa terça, um acréscimo proporcional de 16% e de 310 em números absolutos. O resultado dessa terça-feira marcou um aumento de 42% nos casos em relação a domingo, quando foram registradas 1.546 pessoas infectadas. As mortes continuam restritas a São Paulo, com 40 óbitos, e Rio de Janeiro com 6 falecimentos. A taxa de letalidade saiu de 1,8% nesta segunda-feira, dia 23, para 2,1% dessa terça-feira, dia 24. São Paulo também lidera o número de pessoas infectadas, com 810 casos confirmados. Em seguida vem Rio de Janeiro, 305, Ceará, 182, Distrito Federal, 160, Minas Gerais, 130 e Santa Catarina, 107. Também registraram casos confirmados Rio Grande do Sul, 98, Bahia, 76, Paraná, 65, Amazonas, 47, Pernambuco, 42, Espírito Santo, 33, Goiás, 27, Mato Grosso do Sul, 23, Acre, 17, Sergipe, 15, Rio Grande do Norte, 13, Alagoas, 9, Maranhão, 8, Tocantins, 7, Mato Grosso, 7, Piauí, 6, Pará, 5, Rondônia, 3, Paraíba, 3, Roraima, 2 e Amapá, 1. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Fechamento de fronteiras para conter o coronavírus aumenta a apreensão de drogas e cigarros contrabandeados. Uma das causas do grande número de apreensões é o aumento do efetivo dos policiais nas regiões de fronteira. O fechamento das fronteiras terrestres brasileiras com países da América do Sul teve um duplo efeito. Além de conter o avanço do novo coronavírus, contribuiu para um aumento recorde nas apreensões de drogas e cigarros contrabandeados. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma das causas do grande número de apreensões é o aumento do efetivo dos policiais que já estavam atuando na Operação Horus do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas, Vigia. Com o reforço, os policiais estão fiscalizando e fazendo barreiras sanitárias em mais de 16 mil quilômetros de fronteira. Além disso, a passagem de pessoas pelas fronteiras está proibida, mas está garantido o trânsito de cargas, o que permitiu que as apreensões continuassem ocorrendo. De acordo com os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os dias 13 de março e 16 de março, antes do fechamento das fronteiras, foram apreendidos 1.400 quilos de drogas nas fronteiras brasileiras. Após o fechamento, entre 20 de março e 23 de março, esse número subiu para 3.900 quilos, um salto de 180%. Em relação ao contrabando de cigarros, o aumento foi ainda maior, 346%. Entre 13 e 16 de março, houve apreensão de mais de 1 milhão de maços de cigarros. Depois do fechamento das fronteiras, entre 20 e 23 de março, foram apreendidas mais de 5 milhões de unidades, um prejuízo estimado aos criminosos de 33 milhões de reais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O Pará confirma mais 2 casos, sobe para 7 o número de pessoas infectadas. No Twitter, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, CESPA, informou que no momento há 7 casos confirmados de Covid-19 no Pará, 260 casos descartados e 133 casos em análise.
A atuação ocorreu às 11 horas da manhã desta quarta-feira. São casos de pessoas que se infectaram com Covid-19 e não estiveram em nenhum país ou estado com registro da doença, mas tiveram em contato com outro paciente infectado. Uma mulher de 35 anos de Ananindeua esteve em São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O segundo caso é o esposo da paciente. Ele tem 42 anos. Ambos estão bem em isolamento domiciliar. E este foi o Vale Notícias desta quarta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Repórter freelancer Marinaldo Santana. Apoio jornalístico Cirineu Santos. Fonte de conteúdo Agência do Rádio Mais, a Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Fique em casa. Vamos nos proteger do coronavírus. E não esquecendo da prevenção contra a dengue. Vale Notícias.